E por que demorou tanto tempo para ser oficialmente reconhecido, né? Você citou que agora tem esses dois camaradas lá, né, nessa empresa, que sim. Já tem um contato ali com o governo americano, né? Exatamente. Trabalhava já na comunidade de inteligência, que é Luiz Elizondo, né? Ele já era do governo americano, militar, trabalhava na inteligência junto com a CIA, e ele saiu com todo esse cabedal de conhecimento que ele conseguiu e conheceu, e montou essa empresa junto com o ex-integrante da banda Blink-182. E aí começa, tu citou 3 eventos, né? Um em 2015, o outro em 2019 e o de 2021, e o último 2021. Exatamente. E a partir desse momento, o governo americano começa a reconhecer. Sim, né? sim. Ele diz que não sabe o que é, mas sabe que tem algo. E o que no passado era desacreditado, hoje já é reconhecido. Isso, perfeito. E o que a gente pode entender disso aí, Vamos cara? lá, isso começa lá pela década de 50, exatamente. Por isso que eu confundi o caso Roswell. Tudo começa em 50 e pouco, logo após a Segunda Guerra Mundial e logo após o caso Roswell, que é 47. Né? Começa pelos anos 50. Os anos 50 eles são muito conturbados, porque logo assim que acaba a Segunda Grande Guerra, que foi um evento marcante na nossa humanidade, né? Talvez um dos eventos mais marcantes de nossa humanidade moderna. Logo depois disso começa uma briga pela hegemonia no planeta. O que eu quero dizer com isso? É uma briga pela liderança. Uma briga que você só pode entender de uma maneira. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o eixo do mal, vamos botar, né, o eixo do mal que era assim chamado, né, mas o eixo do mal foi vencido, e o mundo se divide. E aí nasce uma coisa chamada Guerra Fria. Por que eu estou relacionando com isso? Porque o presidente Truman, que é o primeiro presidente americano a lidar com esse tipo de coisa, que logo depois de 47 o presidente Truman assume o comando. Então ele tem que lidar com esse novo fenômeno mundial chamado OVNI. Na época era OVNI, agora é WAP, mas chamado OVNI. E o caso Roswell foi desacreditado exatamente no período dele. Ele cria, né, pastas dentro da inteligência, foi logo assim que a CIA estava sendo criada, e isso torna-se o maior tabu de todos os tempos. Ninguém pode falar sobre isso. Então você tinha que desacreditar a população de qualquer maneira sobre esse assunto. A época era essa. Talvez por causa da Guerra Fria, talvez por causa que com isso eles poderiam culpar o inimigo, que seria a União Soviética na época, né? A Guerra Fria é a briga, né, pela liderança mundial da União Soviética e dos Estados Unidos. Nesse mesmo interim surge a corrida espacial, que também faz parte da Guerra Fria, as armas nucleares, que também faz parte da Guerra Fria, porque logo que assim que os Estados Unidos jogou 2 bombas no Japão, a União Soviética se vê obrigada a construir a própria bomba. Né? Então, essa corrida parece que tem muito a ver o porquê desse encobertamento da questão OVNI. Aí a gente, puxa na mente, mas por quê? Como você perguntou, né? O cerne da pergunta, por que eles têm que esconder isso por causa da Guerra Fria? Porque, vamos lá, se for real, primeira questão, se o OVNI e a questão alienígena for real, o país que tiver que deter essa tecnologia vai despontar no mundo. Já começa por aí. Você é a União Soviética, eu sou os Estados Unidos. Se eu pegar uma nave primeiro, eu vou ficar à sua frente, porque eu vou poder estudar essa nave. E aí entra uma parte também da ufologia que chama tecnologia reversa. Eu vou estudar a nave e vou fazer coisas que façam bem para mim, para a minha sociedade. Né? Então, é uma das teorias que você tem, por que você fez essa pergunta? Nasce na Guerra Fria, nessa briga pela liderança. Quem tiver uma nave, quem tiver tecnologia extraterrestre, vai estar na frente de todo mundo. Aí entram várias teorias. Uma delas, que é a área que eu gosto, visão noturna. O homem, ele demora muito a avançar na tecnologia. Décadas e décadas para a gente inventar... Décadas e décadas. Milênios para a gente inventar o fogo. Depois milênios para a gente inventar o arco... Milênios não, mas centenas de anos para a gente inventar o arco e flecha. As primeiras armas. Depois, não sei quanto tempo, a pólvora. Isso tudo demora muito tempo. Só que quando chega a partir, depois da Segunda Guerra Mundial, que é 1945, tudo anda mais rápido.
O alemão inventa a visão noturna. O americano joga a primeira bomba nuclear. Em pouquíssimo tempo, a gente deu um salto gigantesco de tecnologia. Lançamos satélites. Então, como que a gente demorou tanto tempo para avançar, engatinhar, e em pouco tempo a gente deu saltos gigantes? Diz uma das ramificações de estudos de UFO, de OVNIs, que foi através de tecnologia reversa. Aí entra um cara chamado Bob Lazar. Bob Lazar foi um cientista que apareceu numa mídia americana, não lembro o ano, talvez década de 80 ou 90, não sei especificar muito bem o ano, mas entra esse cara numa rede de televisão americana e fala assim, ué, vocês não estão sabendo não? Trabalhei na Área 51. Eu era cientista, eu vi 9 naves, eu trabalhava na nave. Pô, o cara fala isso numa TV americana, acho que é na ABC. Mas explodiu. Explodiu, todo mundo querendo fazer entrevista com o cara, e ele falou que ia aprovar, e não aparecia cara, e só aparecia a sombra, até que ele chegou e foi a público, botou a caroça lá e falou, trabalhei, fui cientista na Área 51, a gente voava numa linha particular que era totalmente secreta, as janelas dos ônibus, a gente voava de avião com a janela tampada, descia num aeroporto dentro da Área 51, pegava um ônibus com as janelas tampadas para chegar no lugar onde que a gente trabalhava. E começou a vomitar várias coisas. Ele ficou como um grande líder nessa teoria de estudos de UFO, né? E o mais interessante de tudo, que é uma história longa, ele fala que o que fazia a nave voar era o elemento 115. E o cara falou isso há muito tempo. A gente está falando de tabela periódica, né? Todo mundo estudou isso em química. Quando você vai ver, vai ali até o 103, na minha época era 105. E ele fala em elemento 115. Ninguém... Pô, esse cara tá maluco. Que elemento 115? Tabela periódica vai até, sei lá, 106. Esse cara tá doido. Foi descoberto anos depois, talvez, acho que 8 ou 10, uma década, vamos chutar assim, o elemento 115 é descoberto. Será que esse cara estava falando a verdade? Hoje em dia nós temos 100, ou mais, 115 elementos. São na verdade, então foi revelado, né? Não descoberto. Porque descoberto já tinha sido... Exato, porque aí entra o que eu te falei. Tecnologia reversa. Só foi descoberto porque eles estudavam naves que... É o que? Palavras de Bob Lazar. Só foi descoberto porque estudavam naves que estavam escondidas na Área 51. Que ele falou que o complexo da Área 51 não é nada. O cereja do bolo é no Lago Groom Lake. O que é um Lago Groom Lake? É um lago que secou de sal. Então ele é muito plano, ali eles usam para fazer testes de decolagem de aeronave, como se fosse uma pista de pouso gigante, só que ele todo em torno do lago é feito de montanhas, e parece que tem bases subterrâneas dentro dessas montanhas. Ele fala que as bases existem até hoje. Então a cereja do bolo não é aquela construção da Área 51. E é bom falar sobre a Área 51, para a gente entrar num outro assunto, Glauber. A Área 51... até um certo ano, o exército americano e o governo americano negava. Me permite só fazer uma pausa para a gente falar da Área 51 sim, por completo? Trabalhei com arma automática, se não falar eu vou... Quando a gente fala, irmão, dessa evolução, né, que demorou, milênios para descobrir o fogo e a energia e as coisas foram evoluindo, o arco e flecha, você colocou isso, mostra, cara, realmente, né, bizarro. E essa evolução a partir da Segunda Guerra, essa evolução a partir da Segunda Guerra e esse período dos últimos 50 anos, 60 anos, e aí você fala desse elemento que começou a se estudar, né, na Área 51, essa tecnologia, né, aí tu fala do elemento 115 e tal. Agora, o homem tem domínio sobre sobre essa tecnologia? Ele consegue usar e estudar isso ou é o contrário, cara? Assim, quem domina quem, cara? Boa pergunta. Existe, aí já é outra teoria, um presidente dos Estados Unidos que dizem que ele fez pacto com os extraterrestres, que há um pacto, né? Então, quem domina o quê? Boa pergunta. Será que não estamos sendo munidos de tecnologia soltada a conta-gotas, tudo sendo controlado por alguém ou por algo? Eu estou só especulando. E esse alguém ou algo não é humano? Pode ser. Ou dominamos a tecnologia, fizemos alguns acordos com essa inteligência de fora do planeta e esses acordos estão rolando até hoje? São várias teorias. E aí a gente pode teorizar mais coisas, né? Quem gosta aí de falar sobre alienígena, eu gosto muito da parte UFO, né? A parte
objeto voador não identificado, ou UAP, como queira. Mas quando fala de alienígena, já se fala em raça reptiliana. Que grandes tem desenho do Simpson disso. Que tá todo mundo lá reunido, mas quando todo mundo tira a máscara, é todo mundo réptil. Então, teoria da conspiração é um prato cheio para muita viagem, né? Vamos botar assim, coisas sem comprovação, né? Sem muito estudo, mas também tem muita coisa legal. E principalmente quando você pega esses acontecimentos e faz analogia com civilizações antigas. O que me move a ler, a estudar sobre isso, a me manter interessado, é saber que tem civilizações antigas que falam exatamente a coisa que está acontecendo ou a coisa que vai acontecer. A gente pode citar os sumérios. O povo sumério é simplesmente magnífico. Primeiro, inventaram a escrita. A primeira escrita do planeta é chamada de escrita cuneiforme, em tábuas de argila. Foram eles que inventaram. Nessa história que eles chamam de... É como se fosse a Bíblia deles, né? Eles chamam a Epopeia de Gilgamesh, que é uma história que eles contam do povo deles. 130 milhões de anos. Como assim 130 mil? Os deuses viviam 30 mil anos. E o mais interessante que está na modinha, que todo mundo conhece, os deuses chamavam Anunnaki. Isso, meu irmão, já virou novela, já virou desenho, já virou filme. É incrível, a história que eles contam é incrível. Nessa história, nessa epopeia de Gilgamesh, tem o dilúvio. O mesmo dilúvio que é citado na Bíblia. No Mahabharata e nas inscrições antigas hindu, tem o dilúvio. Então, eu leio sobre os acontecimentos contemporâneos sobre o assunto, mas volto a dizer, o que me prende são as civilizações antigas. Porque não é a gente que sabe das coisas, não. Parece que eles já sabiam há muito tempo.